Oi, Fernanda, já está nos ouvindo? Oi, bom dia, bom Bom dia. Tô sim, dia, Clarissa. tá joia. A reunião está sendo gravada já, tá bom, Fernanda? Já Tudo passei bem. esse Você já informe. começou a chamada? Você já fez a chamada? Não, vou começar agora. Tô Tá, aqui. eu peço desculpas pelo atraso, mas eu tive um Ah, meu Deus, problema estou com a minha espelhando nesse. internet. Aqui, tá cheio de. Pronto, chamada. Deixa eu. Vocês estão vendo a chamada, a telinha? Porque eu perdi a vista de vocês. Sim, sim. Bluetooth. Sim, tá aparecendo. Tá, pronto. Consegui ter a vista de vocês também aqui. Então, vamos lá. Artes, dando início à reunião, só para registrar em ata, 16/10, 10h16. Vamos começar a chamada. David de Oliveira Montezuma, da Artes Urbanas, ausente. Também pelas Artes Urbanas, Solange da Silva Figueiredo, a Sol Figueiredo, Presente. Presente, bom dia a todos e a todas. bom dia. Artes Visuais, Humberto Fernandes, nosso titular. Presente. O Rossini do Rosário Reis, ausente. Audiovisual, o Tiago Bravo Quintes, Oi, nosso titular, presente. presente. A Lívia da Conceição, suplente, ausente. Representando coletivos culturais, a Franciele Manhães, está por aí, Franciele? Ausente. A Cristiane Ferreira, suplente, ausente também. Pela cultura popular, o Marcelo Rangel Velasco já colocou lá que ele não poderia estar hoje, ia dar uma entrevista. Paulo César Prazer, está aí? Ausente. Representando a dança, o titular Maurício Areias. Tô aqui. Opa. Alcineia dos Santos, ausente. Pela gestão cultural, Maria Cristina Torres Lima, se eu não me engano, ela falou lá no grupo que justificando a sua ausência também, né? Ela falou que não ia poder, não. Está vindo do Rio nesse exato momento. Tá joia. E o Bida Leão, ausente. Pelas instituições de ensino superior, Aline dos Santos Portilho, titular. Bom dia, presente. Dia. E o Gustavo Sofiati, suplente. Pelo menos até o momento ele não entrou, não é isso? Pela literatura, Ana Raquel de Souza por Bax. Clarissa, Fala. o Bida colocou lá no grupo dizendo que hoje é dia normal de trabalho para ele e ele está com o cliente, ele vai estar só ouvindo a reunião. Tá. Mas ele está presente aqui nesse momento ou não? Ou ele botou isso só no WhatsApp? Está lá no WhatsApp. Tá. Então, eu vou deixar ausente aqui. Se ele entrar, mesmo só ouvindo, aí a gente bota o presente. Pela literatura, suplente, o Ronaldo Henrique Barbosa. Tá por aí, gente? Não tô vendo. Então tá. Ausente. Representando a música, o Luiz Felipe Coelho. Presente, não é isso, Luiz? Presente, isso. O Marcelo Correia Pereira, Marcelo Benjá, não está aqui no momento. Pelo patrimônio histórico, Marcelo, querido. Presente, Clarissa. Presente. E o Aldefran não está no momento. Teatro, representando o teatro titular, o Fabrício Simões. Presente. E a Iara Lima, que é a nossa suplente, também está presente. Eu quero esse querido aí que você falou para Marcelo Mas Sampaio, é também quero. claro que você é querida, Iara. É para mim, Yara. Que história é essa? Que história é essa? Que ciúmes. A Yara, lembra que eu tenho que conversar com você, do Conselho Estadual. Meu Deus, toda vez eu esqueço de dar uma ligada para você, para eu me atualizar. A Auxileia Ok, entrou, tranquilo. é representante da dança, na verdade, ela usa o celular da irmã dela. Bom dia, gente. Bom dia, Alcineia.
A Maria Auxiliadora já nos comunicou que ela está, no momento, no hospital, mas diz ela que vai chegar, assim que chegar em casa, vai conectar. Vamos lá. Cristiane Ferreira da Silva acabou de entrar na sala, representando coletivos culturais, então já vou retificar aqui. Bom dia, Cristiane. Fernanda da Silva Campos, representando a FCJOL, está presente. Eu, Larissa Alexandra, representando o Sistema Municipal de Cultura, estou presente. A Andréia de Cássia também, já nos deu oi aqui. A Glória Jacinto de Souza, representando as bibliotecas municipais, ausente. A Salvadora. Estou aqui, Clarissa. Bom dia. Oi, Salvadora. Bom dia. Bom dia a todos. Pelo Arquivo Público, a Rafaela Machado. Não está no momento. E a Larissa. Também não é isso? Pelos teatros, isso aqui já mudou, não sei se vocês já repararam. Depois eu acerto aqui. Mas a nossa titular no momento é a Neusimar. Né? Na última nomeação, isso aqui trocou, porque o Pedro estava com dificuldade de comparecer à reunião, aí ele pediu para ser o suplente. Mas nem a Neuzinha, nem o Pedro estão no momento, né? A Neuzinha, ela vai estar com um espetáculo daqui a pouco lá no Trianon, né? Então, acredito que deva ser por isso. Tá. Bom. Bom dia. Desculpem o atraso, tá? Desculpem. Bom dia a todos. Tá joia, Cristiane, sem problema. A Graziela Escocar, pelos museus. Acho que ela também está com um evento por lá, no museu. E o Jonathan também não está no momento. A Eliana, pela Secretaria de Educação. Presente, bom dia, pessoal. Oi, Eliana. E o Luciano Gonçalves? Não está no momento. Sandro Figueiredo, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Vitor Hugo Ribeiro, nosso Lebron, não está. Anderson David de Salles, pela Secretaria de Desenvolvimento Humano. Opa. Luciene Beatriz, também não está no momento. O Gilberto Firmino Totinho, que representa a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, também não está no momento. Pela Procuradoria-Geral do Município, Rodrigo Stellet Gentil, acabou de entrar na sala. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. André Ferreira dos Santos, a suplente, não está no momento. E os vereadores, Maicon e Marcione, não estão presentes. Eles estão para mandar novos nomes para essa representação do Legislativo, mas ainda não mandaram. Enfim, vou dar uma pressionada de novo até, né? Há mais de 6 anos. É um problema isso, né, Marcelo? Há mais de 6 anos. Não vem ninguém da Câmara. Deu aqui na minha conta 9 da sociedade civil e 6 do poder público. 9 da sociedade civil. Aqui está 5 do poder público. Será que eu estou esquecendo alguém? Rodrigo, Eliana, Salvador. Você está certa, porque eu botei errado o Rodrigo como 6 aqui. Tá jóia. Então, temos quórum. Fernanda, pode tocar. Ok. Vamos dar início, então, né, fazer a leitura da pauta, né, conforme todos os conselheiros e conselheiras receberam por e-mail. A pauta de hoje vai girar em torno dos informes sobre a Lei Aldir Blanc. O segundo ponto é a prestação de contas do Festival Doces Palavras e, para finalizar, os nossos assuntos gerais. Então, vamos, então, Clarice, iniciar com os informes da LAB, ok?
Vamos sim. Pessoal, como o Maurício já falou, a Yara também, lembra que se quiserem falar, escreve aí no chat, já tem até gente inscrito, por favor, a Ivana, que é a nossa secretária, hoje não pôde estar presente, e então, se eu perder a vista aí no chat, por favor, alguém... Maurício, você que fica Pode atento aí deixar, no chat. Clarissa, que eu vou ficar de olho aqui, tá? Então, se Obrigada, alguém se Fernanda. inscrever para falar, após as suas considerações sobre a Aldir Blanc, eu vou convocando aqui as pessoas a se pronunciarem, tá bom? Ótimo, Então, ótimo. vamos lá. E quem é ouvinte, se inscreve lá, se inscreve não, fala o nome e alguma função ou alguma coisa, alguma qualificação, sei lá, dançarino, ouvinte, qualquer coisa que queira aparecer na ata, porque o nome vai ficar registrado em ata também. Então, pode ser, por exemplo, Clarissa Semensato, professora, entendeu? Aí a gente registra em ata também, que é bacana registrar a presença de vocês. Vamos lá, gente, Lei Aldir Blanc. Deixa eu aparecer para vocês. Lei Aldir Blanc, os nossos editais foram finalmente publicados essa semana. Vou dar uma retomada, porque tem gente nova assistindo. A gente, no final do ano passado, sobrou algum recurso de mais de 700 mil reais. A lei Aldir Blanc, que foi lançada em 2020, ela não permitia que os municípios utilizassem esse recurso em 2021. Então, conforme a orientação da própria lei, esse dinheiro foi revertido ao governo estadual e ficou lá parado, né, só na expectativa de voltar, porque o Legislativo da União estava lutando por fazer com que os municípios pudessem usar esse recurso novamente em 2021. Depois de muita luta, tanto do Legislativo da Federação, né, da União, quanto dos municípios, articulação, finalmente, esse recurso pôde retornar aos municípios. Para isso, a gente teve uma tratativa, uma repactuação com o governo estadual, que levou algum tempo, mais do que a gente gostaria, e finalmente esses recursos retornaram, e aí foi uma certa correria para a gente viabilizar e operacionalizar esses recursos. E finalmente a gente conseguiu operacionalizar e saiu essa semana, na quarta-feira, em edição suplementar, o decreto que regulamenta o uso desses recursos, mais os 3 editais. Parei um pouquinho só para registrar em ata a presença da Graziella e da Glória, que entraram. Enfim, a gente foi publicado ontem também, foi ao ar ontem também o site das inscrições, né, dos editais. O site ainda não estava pronto, o SIDAC estava preparando para a gente, mas mesmo assim a gente preferiu publicar logo esse edital, porque todo o diário oficial já vem ali com os anexos discriminados, então as pessoas já poderiam pelo menos ir lendo e estudando esses editais e se preparando para, de fato, a inscrição. A inscrição vai até o dia 31 de outubro, e aí vocês já podem lendo e se preparando. Para ajudar nesse preparo, a FCJ organizou um curso que vai ser dado na segunda e terça-feira, às 18h30. Todos podem participar, tanto os interessados que querem inscrever nos editais, como também os amigos que querem apoiar os amigos ou que querem ficar inteirados, né? São 400 vagas, o teatro é bem grande, então vai caber todo mundo com bom distanciamento social. Lembra de trazer a carteirinha de vacinação, lembra de escrever naquele formulário que está circulando, daqui a pouco eu boto no chat o link do formulário. E aí, eu não sei, eu queria... Esse foi um panorama, um passo a passo, de como a gente chegou até a publicação desses editais. As ideias dos editais partiram do próprio Conselho de Cultura, em reuniões anteriores, e depois o Comitê Gestor do Funcultura terminou de trabalhar essas ideias. Então, foram os estímulos para as ideias dos editais foram assim, o caminho que a gente percorreu foi assim, né? Foi um grande apoio da Procuradoria que a gente teve, a Procuradoria e o controle também. Os prazos ficaram mais apertados do que a gente gostaria, né? Primeiro pelo governo estadual, na demora de retorno, de restituição desse recurso,
Depois, o próprio município de Campos, com fins à organização da sua administração pública, né, solicitou, até por decreto, que os empenhos de pagamento ocorressem até o final de novembro. Então, a gente deu uma apertada nesse cronograma para fazer os procedimentos de empenho, liquidação e pagamento no mês de dezembro e correr tudo bem com esses pagamentos, né? E aí a pressa maior nossa é justamente porque se a gente não usa de novo o recurso até dezembro, até 31 de dezembro, aí a gente tem que retornar para a União e não vai ter mais jeito de usar esse recurso de jeito nenhum. Então, por isso, essa acelerada que a gente deu para a publicação nos editais e esse estímulo que a gente está dando também para a galera se inscrever, seja no curso. Vou divulgar aqui agora em primeira mão, mas a gente também vai fazer atendimentos presenciais para ajudar o pessoal a se inscrever, vai fazer plantão presencial para ajudar o pessoal a se inscrever, quem tiver dúvida ainda assim. Então, para ficar tudo pronto e submetido pelos proponentes até o dia 31 de outubro, que é a data limite. Eu penso em aqui fazer um resuminho dos 3 editais, se vocês quiserem, ou a gente vai direto para a dúvida. O que vocês acham? Eu não me inscrevi não, Clarissa, mas é só para corrigir. Você falou mais de 700 mil reais, mas nós devolvemos 874.484 reais e 63 centavos. Só para deixar, tá? Foram quase 900 mil que nós devolvemos. E é muito triste isso, né, Marcelo? Sim, mas porque, enfim, eu estava até conversando com o Maurício antes de começar a reunião aqui num papo informal, o pessoal de campo, de todo o interior, né? Na verdade, o pessoal da metrópole e da capital já estão muito safos em escrever em editais, submeter em editais, ali já tem um certo know-how, uma certa malandragem, as produtoras culturais as mais ricas produtoras culturais já começam a tomar esse espaço, mas Campos ainda precisa dar uma acelerada nesse aprendizado, né? E a oportunidade da Lei Aldir Blanc é muito boa para isso. No edital 1 do ano passado, foi muito difícil tentar realmente, porque a própria lei engessava bastante algumas exigências, né? A revisão da lei para 2021 permitiu que a gente flexibilizasse algumas coisas, que a gente fornecesse só de forma de editais, de premiação. Daí a gente conseguiu dar uma relaxada nas exigências e que é muito bom aprendizado para o pessoal de Campos. No 3, no 3, Clarissa, da vez passada foi no 3, esse de premiações e... Sim. O 2 foi uma outra... Não, eu sei, o 2 foi de apresentações, mas toda a lei, enfim, esse edital 3, na verdade, vai despender um bom esforço da administração pública para a gente prestar contas pelo proponente, né? Se a gente conseguiu isentar lá no ano passado esse proponente da administração pública, a gente vai ter que fazer um esforço grande para prestar contas para o Ministério do Turismo. Já na versão de 2021, a gente conseguiu isentar minúcias da prestação de contas, tanto pelo proponente quanto por a gente mesmo, né? Então, esses editais de 2021 é um ótimo aprendizado, tanto para o proponente conseguir tentar, quanto até para a equipe da FCJOL conseguir prestar contas de forma ali mais tranquila, né? Embora todos tenhamos que cumprir com as regras, as normativas que tá tanto na lei quanto nos editais. Disso a gente não consegue fugir, né? Então... ainda assim, a gente sabe que vai ter muitas dúvidas desses editais, mas é um momento de aprendizado. Então, por isso os cursos, por isso os atendimentos presenciais que a gente está preparando, por isso a solicitação que a gente faz para todos os conselheiros ajudarem os seus companheiros, os seus parceiros, né, os seus colegas de área que vocês representam aqui, para fazer essa rede de apoio e de aprendizado mesmo. Clarissa. Clarissa, bom dia. Como eu tinha feito a inscrição, só para tirar a dúvida do Lab 2, antes de vocês fazerem um resumo, eu não vou poder ficar tanto tempo na reunião, então eu queria só garantir que minha dúvida fosse sanada. Então, eu queria perguntar o seguinte, tem uma impeditiva de que quem participou no ano passado e quer pleitear esse ano, não pode somar mais de 30 mil, correto?
E aí eu queria saber, assim, não é uma dúvida minha, mas é para ajudar as pessoas que já me perguntaram, se uma pessoa tem o CNPJ no nome dela, participou da Lab 1 com o CNPJ, porém agora é possível participar com o CPF, isso ainda entra nesse somatório ou não? Entra sim. Entra sim. A gente está recebendo muitas críticas em relação a isso, mas deixa eu apresentar minha tela inteira aqui. Vocês vão ver toda Clarissa, a minha... você vai... dá licença aqui só um minutinho. Você vai apresentar cada um dos editais? Não, pensei mais em fazer o resumo. Eu não preparei nenhuma apresentação em si, não. Você vai só falar sobre cada falar um deles, resumo, né? e aí abrir para dúvidas de cada um. Beleza, né? então. Mas tá é ótimo. bom a pergunta do Washington, porque aí eu já faço algumas considerações que perpassam os 3 editais. Por exemplo, os vetos são iguais, as vedações são iguais nos 3 editais. Ok. E essa história dos 30 mil também vocês estão vendo a minha tela inteira, não é isso? Esse aqui é a nota técnica 38 da Confederação Nacional dos Municípios, né? Então, aqui. Aqui eu já estou falando, eles mesmos falam, né, o comunicado 3 de 2021, é o que a gente menciona, inclusive, nas nossas normativas municipais, né? Onde a Confederação Nacional dos Municípios explica a nota técnica, quer dizer, eu já trouxe aqui a explicação para vocês, ao invés de trazer o próprio comunicado. Peraí, tem gente querendo entrar, permitir. Pronto. Então, a própria nota técnica da Confederação, ela diz: além disso, os municípios devem despender esforços para evitar a concentração na aplicação dos recursos nos mesmos beneficiários, nas mesmas regiões geográficas, né? E em um número restrito de trabalhadores da cultura e instituições culturais. Então, a gente tem que evitar que haja concentração. A esse respeito, destaca-se que, de acordo com o comunicado 3 de 2021, as transferências somadas superiores a 30 mil para um mesmo beneficiado são compreendidas como concentração de recursos. Né? Então, aí vem, assim sendo, a Confederação esclarece que não existe impedimento para o mesmo beneficiado ser contemplado em mais de um edital, chamada pública ou outro instrumento, mesmo que um deles tenha sido publicado no ano passado e outro em 2021. Agora vem importante, gente. Contudo, tendo em vista a necessidade de os municípios evitarem a concentração na aplicação de recursos, a fim de que se beneficie o maior número possível de agentes culturais, a Confederação recomenda que os municípios insiram dispositivos nos editais, chamadas públicas e outros instrumentos que assegurem pontuações extras aos interessados que não foram contemplados anteriormente. Então, assim, tanto a vedação de 30 mil, quanto o que a gente chama de critério de despriorização, foram adotados aqui nos nossos editais, né? E não foi só uma consideração deste conselho em reuniões anteriores, que isso foi falado, né? Foi demandado pelo próprio conselho, né? Mas também é uma recomendação das normativas que saem regulamentando essa lei, como também da própria Confederação Nacional dos Municípios, que é uma instituição que a gente confia muito, que orienta os municípios na condução da administração pública. Né? Então, essas regras, por maiores críticas que a gente receba, não é algo que saiu da nossa cabeça, assim, é uma série de orientações e procedimentos que a gente está tomando. E aí, diretamente e objetivamente, a pergunta do Washington, a gente está considerando, sim, que se esse CNPJ tem um representante CPF já contemplado, ainda assim considera-se acúmulo de recurso. Então, se esse CPF já foi contemplado, esse CNPJ considera-se também nesse mesmo, esse CNPJ com o mesmo CPF também está ali no mesmo balaio. Então, não pode, respondendo objetivamente a você, Washington, não pode. Aqui até coloquei, ontem eu estava olhando, rodando aqui meu Facebook, eu coloquei que Macaé também está publicando editais, né? Foi um dos municípios do Rio de Janeiro que não conseguiu usar tudo no ano passado e agora está lançando novos editais. Eles também colocaram teto aí de 30 mil
por CPF ou CNPJ. Quer dizer, não é só campus que está nessa condução assim, né? Então, são esses argumentos, né? Além disso, vou aproveitar o gancho aqui para falar de assuntos que perpassam aos 3 editais, das vedações, né? A gente está vedando que conselheiros que participem das comissões de acompanhamento ali, que fiquem mais próximas tanto aos editais, né, a feitura dos editais, a elaboração dos editais, quanto às avaliações de projeto, esses eles não podem participar, obviamente, eles estão tendo ali informações privilegiadas. Quem são esses? É o comitê gestor do Funcultura, essas pessoas elas não podem, estão vedadas de participar, assim como seus cônjuges e parentes em primeiro grau. Quem for de comissão de acompanhamento do Concultura, que foi uma instância que a gente criou para manter a transparência, né, continuar com os conselheiros ali junto, acompanhando os trabalhos, essas pessoas entram em igual modo junto com o comitê gestor de Funcultura, essas pessoas estão vedadas, assim como, essa é uma normativa do município de Campos, servidores públicos do município também não podem angariar esse recurso, não podem receber esse recurso público, né? Até por uma questão de manter alguma transparência do processo, enfim, servidores públicos municipais não podem, assim como seus cônjuges ou parentes em primeiro grau, né? Então, são essas as vedações que percorrem ali os 3 editais. Além disso, as considerações que perpassam os 3 editais também. Se não houver inscritos suficientes em um edital, a gente conseguiu ali o mecanismo que faz um recurso passar para o outro edital, né? Por meio de portaria, o comitê gestor vai se reunir e vai falar dessa passagem em caso de não haver inscritos suficientes em um edital. O que mais, Maurício e Aline, e Humberto? Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo que passa ali pelos 3 editais, vedações? É importante dizer, Clarice, que a pessoa de CPF pode se inscrever. A inscrição não é somente para a entidade cultural ou para o CNPJ ou MEI. É para o CPF também. Então, a gente abriu um leque. Por exemplo, eu tenho meu grupo de teatro, se eu pudesse concorrer, claro, né? Se meu grupo já ganhou, isso não impede que o meu ator, do meu cenógrafo, possa concorrer sozinho. Né? Perfeito, Fabrício. Só lembrando isso. Bem lembrado, até foi uma demanda do próprio Conselho também, e até por a gente ter pouco recurso, 600 mil pode parecer muito, 608 mil pode parecer muito, mas no final é muito pouco. Então, assim, até por ser pouco recurso, e considerando justamente as conversas que a gente teve nesse comitê, foi uma opção do comitê gestor fazer prêmios menores, mais voltado para a CPF, para diretamente o cara da ponta, o fazedor de cultura da ponta, o artista, mas a gente não impede também que CNPJ tente, ou que entidades culturais, na representação de uma pessoa, tente. Então, assim, todos podem tentar, todos, CPF, CNPJ, representantes de entidades culturais, mas são prêmios menorzinhos, a intenção de verdade é distribuir o máximo esse recurso, porque a gente sabe que tem muita gente passando necessidade, né, enfim. É isso, Fabrício? Mais alguma coisa? Não, isso aí. É só para esclarecer que em momento nenhum nós fizemos nada que não tenha uma orientação nacional, né? Porque a gente tenta seguir os critérios nacionais, né? A gente não inventa, não faz achismo, porque nós lidamos com nós que somos artistas. E nós sabemos muito bem como é difícil ser artista nesse país. Só que tem regras que nós temos que seguir, né? Nós somos impedidos, tá bom? Em momento nenhum eu vou para prejudicar ninguém. Exatamente. Perfeito, Fabrício. Clarissa, nós já temos aqui 3 inscritos para falar. Pela ordem, Marcelo Sampaio, Maurício Areias e João Damásio. Por favor, Marcelo.
Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Bom, eu não vou falar sobre a Lei Aldir Blanc, não, eu vou falar só sobre o seguinte, em cima do que o Fabrício disse aí, é interessante, mas é bom registrar que nós aqui do Concultura, antes dessa nota técnica, eu até sugeri que houvesse realmente um favorecimento para quem não recebeu ainda. Isso é justiça, isso não é atrapalhar ninguém, isso é simplesmente tornar a coisa mais democrática possível. E fico muito feliz que, geralmente, quando eu dou as minhas ideias sampaianas, logo depois vem aí uma nota técnica dessa confederação aí, que a Clarissa disse que existe aí e que é muito respeitada, mas, Fabrício, não precisa ficar com esse tom de desculpa, não, meu querido. Nós tínhamos também aqui, antes da nota técnica, nos posicionado a esse respeito. Quem ocupa qualquer cargo, qualquer função na vida, tem que ter opinião. E a opinião do Concultura, anterior à nota técnica, era essa. Era que a gente tem que tentar fazer com que mais pessoas sejam atendidas com a Lei Aldir Blanc. E parte-se do princípio de que quem já foi atendido em 2020 não seria justo ser atendido antes, em 2021, do que quem em 2020 não foi atendido. Com certeza, fico feliz da gente ter se antecipado à confederação. E, Fabrício, não precisa esse tom de desculpa. Valeu. Ok, Marcelo, obrigada. Por favor, Maurício. Obrigado, Fernanda. Bom dia, pessoal, para quem ainda não falei aí. Quero, antes de falar o que eu tenho para dizer, registrar a presença de integrantes aí da dança. Estou muito feliz de ver que o pessoal da dança, aos poucos, tem se encaminhado e tem vindo às reuniões do conselho, marcando presença. Isso é muito importante, como a gente tem tratado lá. E aí, sim, falando agora sobre essa questão da lei e falando sobre essa questão dos inscritos, é mais um conselho do que, né, uma proposta de trabalho que eu tenho visto que tem dado certo para a dança e que eu gostaria de explanar para todos os conselheiros e sugerir que também fizessem dessa maneira. Na dança, a gente tem um grupo que é a setorial de dança de Campos, onde estão todos, né, todos não, mas uma grande parte dos artistas da dança, dos fazedores de cultura, e a gente tem recebido no nosso grupo muitos fazedores de cultura de outras áreas, o que para mim é ótimo. A gente está recebendo eles com o maior carinho, tirando dúvida, falando inclusive sobre a própria Lei Aldir Blanc, a gente passando links de acesso, passando informações sobre como conduzir a inscrição e tudo mais. A gente tem feito isso, mas eu fico preocupado de que, se esses fazedores que são de outras áreas estão entrando para a setorial da dança, que em vários momentos vai tratar e trata de assuntos que são específicos da dança, onde está o contato dos conselheiros com esses fazedores de cultura para orientá-los, por exemplo, agora, de forma rápida, de forma direta, a participar dessa lei, né, desse edital, de incentivar a participação dessas pessoas. Então, assim, é interessante, eu proponho que todos os conselheiros comecem a pensar uma maneira de fazer o acesso rápido a pessoas que são da sua mesma área, porque aí vai afinando o discurso e aí vai também fazendo com que essas pessoas tenham uma proximidade maior aqui com o conselho. Então, aproveitando aí o gancho da Aldir Blanc, eu queria dizer que lá, quem quiser pode entrar lá, se algum conselheiro se interessar, pode estar lá no grupo também, fica o convite, mas que seria interessante que cada conselheiro tivesse aí um contato direto com os seus pares. Isso, na minha opinião, é bem importante. Então, fica a sugestão aí para a gente ajudar o pessoal da cultura. Ok, Maurício, obrigada. João Damásio, por favor. João Damásio está aí? Ele se inscreveu para falar. Oi, pois não. Estão me ouvindo? Sim, pois não. Bom dia. João Damásio, não é músico, Campos dos Goitacazes, muito orgulho, sempre está representando essa cidade onde eu for, porque eu sou apaixonado pela minha cidade, coração.
Eu quero parabenizar a todos os gestores de cultura, os fazedores de cultura, independente de contestar ou não, eu quero parabenizar o trabalho que está sendo feito, principalmente aos zeladores dos editais, né? Os editais com recurso de recurso federal, que vem o estadual e até o recurso municipal também. Mas dizer que a gente vive num país democrático, pelo menos aparentemente assim. Acho que é muito importante as pessoas colocarem o seu posicionamento, pensam, independente ou incondicionalmente de quaisquer atos ou posicionamentos alheios, mas, às vezes, o posicionamento nosso, que a gente agora aborda nesse momento, talvez não faça nenhuma diferença para esse momento, mas para futuras situações podem vir fazer diferença. Como explicou aí o professor Marcelo Sampaio, que muito antes de alguma avaliação do segmento, ele já tinha colocado situações que antecipavam o que está acontecendo agora. Então, é mais uma prova de que nada falado aqui pode ser jogado fora, pode ser, de repente, não usado agora, mas pode ser contemplado, pode ser muito bem aproveitado bem lá na frente. Eu tenho, assim, eu não sei se são dúvidas, mas são colocações. Por exemplo, quando o ex-presidente do Conselho Municipal de Cultura, Marcelo, fala que devolveu ao Estado de 800 a 900 mil reais, e quando a Prefeitura faz um editais somando 608 mil reais, aí a pergunta é a seguinte: quando o Conselho devolveu ao Estado de 800 a 900 mil reais, agora o Estado devolveu com menos essa diferença ao município, 600, foi isso que aconteceu? Porque isso tem que deixar bem claro, porque é simples, é só fazer, aqui ninguém está desconfiado de ninguém, mas vamos fazer as contas. Quase 900, 1.600, dá quase 300. Esses 300 passos, o Estado não repassou para o município, não sei, eu posso estar equivocado de posicionamento meu aqui, mas eu tenho dúvidas sobre isso. É bom saber. Esse é um ponto. E em relação às questões aqui de até a Fernanda Campos fala, o Fabrício também fala, e sobre a questão de recomendações, orientações. Então, recomendações e orientações não significa que realmente tem que ser seguido a risco aquilo ali. Se recomenda, se orienta. Então, por exemplo, no ano passado, as pessoas que fizeram as suas inscrições e acreditaram no edital, coisa que muita gente não acreditava, muita gente não levou fé, muita gente não acreditava no trabalho do Conselho Municipal de Cultura, que poderia estar à frente, gerenciando esse recurso, fazendo com que isso tudo pudesse acontecer, né? E acabou acontecendo. Aí, o que acontece nessa história toda? Eu, por exemplo, na época, eu lembro que eu parei de fazer tudo e fui fazer cultura, porque me deram uma oportunidade para fazer cultura. Ainda mais nossa cidade, que tem essa dificuldade. E muitos outros companheiros meus, fazedores de cultura, foram fazer cultura. Eu lembro que, além de projetos meus, eu acabei ajudando, porque tem que ajudar. Não só eu, mas todos têm que se ajudar. Aí eu lembro que muitos companheiros meus, fazedores de cultura, falaram assim para mim: você acredita nesse edital? Eu não acredito nisso, não. Não acredito, não. Então, eles viraram as costas e foram fazer campanha eleitoral. Não estou criticando quem vai fazer campanha eleitoral, mas viraram as costas para a cultura e foram fazer campanha eleitoral. Então, essas pessoas estavam ocupadas fazendo campanha eleitoral e outras atividades. Aí, tudo bem, passou. Aí, ficamos naquela expectativa. Vai devolver? Não vai devolver? O recurso? Acabou. Se não devolvesse, ninguém ia ganhar mais. Então, acabou devolvendo. Aí chegou, essa é a conclusão. Bem, como é que eu me sinto dessa forma, e eu tenho certeza que uma gama de pessoas se sente também. Como é que a gente recebe uma punição por estar fazendo cultura, por estar se entregando à cultura, né? A oportunidade de ouro, a oportunidade única que apareceu em Campo dos Goytacazes, a gente foi, se afastou praticamente de tudo, porque é muito pouco tempo para se fazer os projetos, que é do espaço pequeno, né?
né, do tempo pequeno que nós temos, vamos fazer, beleza. Aí o que acontece? Quando você fala assim, não pode ter um acúmulo de 30 mil, a gente até entende. Não pode ter um acúmulo, não pode ter um acúmulo. Mas aí, eu não estou assim comparando as situações, mas com toda licença já comparando, eu me senti assim, poxa vida, eu participei de um festival de música e fui contemplado, tirei primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. No próximo festival de música, João, no critério da avaliação na hora do resultado da comissão julgadora, você vai ter menos 5 pontos. Então, você pode participar do festival de música assim, mas você vai entrar com menos 5 pontos. Aí, puxa vida, cara, como é que a gente entra em um edital ou em um concurso que a gente entra com menos alguma coisa para ganhar de alguma coisa? Eu até entendo que, tipo assim, vamos fazer então a categoria tal. A categoria que não recebeu vai ganhar mais. E a categoria que recebeu vai ganhar menos, pode ser até menos, mas entrar com menos alguma coisa para disputar de igual para igual, isso não é igual. Eu acredito em igual. Agora, quando vocês separam categoria, o edital 1, edital, você pode ver que no próprio edital 2 tem 2 categorias. A categoria para o vídeo, né, gravado, e a categoria para a live, ao vivo. Existem 2 categorias ali, você escolhe. Você quer fazer ao vivo ou quer fazer vídeo gravado? Beleza? Então, a categoria para quem participou com muito menos recursos ou para quem não participou com mais recursos. Aí tudo bem, nós estamos falando de recursos. Agora, a gente vai para uma batalha igual, disputar a mesma categoria, que você entra com menos 5 pontos. Poxa, eu achei assim muito prejudicial, muito ruim a gente. Imagina a gente sentado num computador, fabricando, fazendo um projeto, sabendo que a gente já está entrando com menos 5 pontos. Então, não estou avaliando aqui a questão do recurso. O recurso poderia ser até R$1.000, poderia ser até R$2.000. Mas para quem participou, já recebeu, tudo bem. Agora, você de igual para igual entrar com menos 5 pontos, esse é o meu posicionamento. Mas, mesmo sendo o meu posicionamento, vou brigar sim, vou fazer sim, independente de passar, independente de ser aprovado ou não, porque eu quero fazer cultura enquanto me dão a oportunidade de fazer cultura. E vou continuar fazendo cultura. Essa é a minha avaliação. Me perdoe se eu feri ou atingir algumas pessoas aí, mas a gente da ética com muito respeito. Ok, Damásio, muito obrigada. Pela ordem, os próximos inscritos a falar são Aline e Humberto, mas eu gostaria de pedir aos dois a gentileza que permitissem que a Clarissa falasse antes, a fim de que pudesse replicar, tá, a fala do João Damásio. Clarissa, por gentileza. Pode ser? Bom, importante essa pergunta, Damásio. A primeira delas é do retorno ao Estado. Enfim, a gente às vezes está tão dentro do assunto que esquece de retomar e esclarecer alguns pontos. De fato, há uma grande diferença para o nosso choro. A gente tentou muito, muito retornar o valor igual que a gente devolveu, mas os critérios de restituição, que a gente chama, né, de devolução, de restituição aos municípios, foram colocados pela União. E aí eu vou explicar como funciona em cada estado, e é uma regra que foi estabelecida pelo governo federal, né? Em cada estado, todos os municípios que devolveram dinheiro ao estado, ao governo estadual, né, que retornaram o governo estadual, não usaram a tempo, por algum motivo, entrou dentro de uma conta única no governo estadual e virou um bolo só. Não tem mais a distinção de qual que era o valor que foi para Campos, que foi de Campos, ou qual que era o valor que foi de Angra dos Reis. Entrou tudo num bolo só, né? O Estado, o governo estadual, seja Rio de Janeiro, seja Pará, seja qualquer estado, pegou parte desse bolo e conseguiu utilizar a tempo. Então, esse bolo já foi ali comido, uma parte dele. E aí, quando bate 2021, né, eles param de usar porque acabou, não podia mais usar. Aí aquele bolo ficou lá, meio comido e meio parado. E aí, quando vem a normativa que os municípios vão poder usar de novo esse recurso, aí a regra diz que ficou a critério do governo estadual devolver esse recurso, né, restituir esse recurso aos municípios que reivindicasse. E em percentuais estabelecidos
igual. Então, a gente teve uma parte comida desse bolo, e aí se teve mais município reivindicando esse estado, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve 2 municípios que anteriormente, em 2020, não quiseram esse recurso, né, não entraram na Lei Aldir Blanc, mas agora em 2021 quiseram. Então, esse bolo que o governo estadual tinha, que já tinha lá comido um pedacinho, ele teve que partilhar agora com o pessoal que retornou para o estado, né, que reverteu para o estado, mas com 2 municípios que entraram agora na briga por esse bolo. E aí esse bolo é redistribuído, no final a gente ficou sem um pedacinho que era nosso, mas que, enfim, uma vez que a gente passou para o governo estadual, virou outro recurso. Né? Por isso que a gente está até chamando ele de repactuação. Né? Não é o mesmo recurso do ano passado, embora faça parte da mesma lei, né? É o mesmo recurso vindo da União, ele precisou ser repactuado com o governo estadual para a gente conseguir retornar ele de volta. E, infelizmente, por regra da União, a gente não conseguiu retornar tudo aquilo que a gente tinha no ano passado. Né? A gente precisou repactuar um novo valor. Essa é a Minha primeira amiga dúvida. Está muito bem esclarecido. Está muito bem esclarecido. Joia. E aí é uma tristeza mesmo. A gente tem uma série de ofícios, mesmo sabendo da regra da União, a gente tentou, na verdade, convencer muito a secretária estadual Daniele que pelo menos pegasse parte do próprio fundo estadual e completasse esse recurso, inteirasse esse recurso para a gente conseguir o mesmo valor né, de 872 mil, esqueci, o Marcelo falou ali, mas não foi possível. Né? Enfim, ela divulgou vários outros editais que Campos pode tentar também, mas o valor que a gente conseguiu pela Lei Aldir Blanc foi esse. Bom, Clarice, não dá licença, isso é muito feliz a sua explanação, porque isso resguarda também até a gestão do Conselho Municipal anterior, que fala que devolveu uma coisa e Campos está recebendo outra. Então, esse posicionamento seu respalda a gestão anterior. É isso aí. Pois é, foi bem por aí. Né? E, bom, agora a sua crítica em relação a quem tentou e tudo, a sua crítica é legítima. Enfim, tem vários olhares a respeito disso. E nem vou entrar nessa questão, porque eu acho que ambos os olhares têm pontos positivos e têm pontos negativos, têm justificativas para um lado e justificativa para outro. E eu não vou assumir aqui nenhuma posição a respeito disso. Eu só vou explicitar que eu queria que vocês prestassem atenção que a proposta dos editais do ano passado e desse ano são bem diferentes. Né? Se no ano passado a proposta foi a produção cultural, e uma produção de alto nível foi R$20 mil, esse ano a ideia é atingir o artista e fazedor de cultura diretamente. Né? E por isso são prêmios pequenininhos. Né? A intenção é atingir, sei lá, a costureira da sua escola de samba ou do seu grupo, é o seu sambista, é o seu cantor, é o seu técnico de iluminação. Então, eles, enquanto pessoas físicas, eles podem tentar esses editais. Né? O edital 2, que é para uma apresentação, ele se assemelha bastante ao Cultura nas Redes, que é o governo estadual. São valores pequenininhos, eu acho que é difícil até custear uma grande produção, igual foi no ano passado. Então, a gente não usa esse termo, mas é quase como se fosse um cachê, na verdade. Né? Embora 9 mil ali, é óbvio que a gente sabe que ele vai ter algum custo de filmar, né? Porque a gente pede que seja o Cultura e Campos Conectado, é o nome, né? Daqui a pouco, se der tempo, a gente faz um resumão dos 3 editais para meio que vocês entenderem a proposta. Mas, assim, é muito diferente a proposta que foi do ano passado, foi voltado mais a produções maiores, mas o primeiro edital do ano passado foi ali para subsídio, de fato, o segundo edital foi para produções de vídeo mais maiores, assim, de 20 mil, uma grande produção, e nesse ano a gente faz coisas menores, mais voltadas para CPF mesmo, embora, como eu frisei, a gente não restringe o CNPJ de participar, né? São valores menores que facilitam, inclusive, para prestação de contas. Né? Quando a gente reduz esse valor, a gente facilita outro caminho depois na entrega da produção de contas, que tem muita gente com dificuldade.
né? Então, a gente pensou tanto no atendimento à lei, aquelas recomendações, mas também num caminho de uma proposta diferente, que atinja pessoas diferentes, que são CPFs, diretamente a ponta do fazedor de cultura. Então, assim, no seu grupo, pode ser que o seu CNPJ não possa tentar, pode ser não, seu CNPJ não pode tentar, mas eu sei que no seu grupo você emprega ali, você faz uma rede ali de uma série de pessoas que agora elas podem tentar enquanto CPF, né? A costureira, o figurinista, enfim, quem compõe, é o compositor que faz a música, todos esses eles podem tentar de forma individual também no edital 1, agora 2021, e no edital 3 de 2021. Né? Então, a ideia é que vocês façam uma rede de apoio, mesmo quem já participou no ano passado, opta por não participar, por achar que entra atrás, que faça uma rede de apoio para tentar fazer com que os seus colaboradores todos entrem também nesses editais. E, por último, assim, a gente desprioriza, mas a gente não exclui, porque a gente sabe que são produtores ali, alguns produtores entraram ali no edital 2 e que fazem algo de muita excelência. Então, assim, se eles saem atrás em 5 pontos no nosso critério de despriorização, a gente sabe que em relação ao portfólio, em relação até à escrita ali do projetinho no edital 2, são pessoas que eu acho que eles se garantem, sabe, nessa disputa. Eles não estão fora da disputa por estar ali sendo... com menos 5 pontos. Eles não estão fora da disputa, pelo contrário, eles estão ali na briga também, e como a quantidade de contemplados que a gente prevê é bastante, é 135 no total, eu prevejo que essas pessoas vão acabar entrando também, mesmo com 5 pontos de despriorização. Desculpa da demora. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Bom, Fernanda, fala aí, pode dar continuidade aí. Ok, vamos lá então agora pela ordem, Aline Portillo, por favor. Opa, bom dia para quem eu ainda não dei bom dia. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque acho que a Clarissa fez uma boa explicação com relação às dúvidas do João Damásio. Acho que estão, né, assim, tocou nos pontos que a gente levou em consideração na hora de elaborar os editais. Então, eu queria voltar àquela questão da elaboração dos projetos, né? Que a importância de ter uma rede de apoio, a importância da gente apoiar as pessoas que queiram acessar. A leitura dos editais, muitas vezes ela é difícil. É uma linguagem que a gente sabe que é complexa, que a gente que lida com ela todo dia, a gente tem uma leitura já mais treinada, mas quem não faz isso sempre tem alguma dificuldade. Então, eu acho que é realmente muito importante e é um tipo de apoio que a gente pode dar, auxiliar a ler o edital, a entender o que o edital quer. Isso não é equivalente a ajudar a elaborar um projeto, né? Que isso a gente não seria adequado. Mas auxiliar nessas leituras, auxiliar no entendimento, esclarecendo as dúvidas, isso é muito fundamental, porque realmente o prazo é curto e a leitura ela é complexa. Mas aí eu queria, então, aproveitar que tem bastante gente aqui, né, de fora do conselho, agentes culturais, para sugerir um grupo que eu acho que pode ajudar muito no caso de pessoas que tenham necessidades de um acompanhamento mais próximo para a elaboração dos projetos. A Clarissa acho que já colocou aqui que vai ter um curso na próxima semana que a prefeitura vai realizar. E na semana que acabou agora, a gente realizou pelo IFE uma oficina de elaboração de projetos culturais com o Núcleo de Apoio à Produção Cultural da UFRJ. E esse é um núcleo que ele presta consultoria para grupos culturais, agentes culturais, que o Maurício estava também, foi super bacana. E ela faz atendimentos individualizados para o grupo, né? Então, se você tem um grupo de teatro, você agenda uma consultoria com esse grupo e você pode levar o edital que você quer se inscrever, apresentar sua demanda específica. Eles são da UFRJ, elas, né? Então, é uma outra instituição, podem dar todo um acompanhamento e um apoio para a produção dos projetos, que para algumas pessoas pode ser interessante. Então, eu queria aqui, na verdade, fazer propaganda do núcleo e sugerir que quem tenha dificuldade,
e necessite, após a oficina ou após o curso que a prefeitura vai realizar, de um acompanhamento mais de perto, que faça recurso a esse núcleo, que hoje é o único núcleo público que eu conheço que faz esse tipo de assessoria. E então não vai cobrar nada, é uma universidade prestando um serviço gratuito para a população. Então, eu vou deixar aqui o endereço do Instagram, porque no Instagram, se alguém não tiver o Instagram aqui e não conseguir acessar, eu posso mandar um outro contato também. Mas lá no Instagram tem a árvore de links e por ali consegue fazer todos os contatos com o núcleo. Eu queria recomendar muito fortemente que quem, apesar de passar pelos cursos, tem alguma dificuldade, que precise de um acompanhamento mais de elaboração do projeto mesmo, que não seja só uma coisa de ler o edital e compreender o que fazer, faz contato com o núcleo, procura esse suporte, porque vocês vão perceber que depois da assessoria, depois desse primeiro contato, a coisa vai caminhar muito mais tranquilamente, para a gente realmente usar esse recurso, para a gente fazer esse recurso chegar lá em vocês, né, nas pessoas que precisam desse recurso. Então, vou deixar aqui o link, e se alguém precisar de algum contato que não seja do Instagram, me fala que eu procuro aqui e passo. Eu vou precisar sim, porque eu não tenho Instagram, isso aí, coisa não. Joia, eu vou botar o e-mail, então, aqui da Marisa também, e aí fica mais fácil. Obrigado. Quem que é o próximo, Fernanda? Eu acho que agora sou eu, né? Oi, agora é Humberto, isso. Bom dia a todos, é muito bom estar aqui, é muito bom ver vocês. Já vou tomar minha terceira dose em novembro, então, assim, logo, logo a gente já vai poder se encontrar, assim, a gente abre, igual criança, a gente abre os braços, assim, faz o círculo para ficar um distante do outro, do braço, todo mundo senta igual índio, e a gente vai ter a nossa reunião no Jardim do Trianon. Eu queria deixar aqui 3 pontos muito, muito claros e bem objetivos, né? Eu fui vice-presidente, ainda sou vice-presidente do fundo por esse biênio outra vez, mas no ano passado eu assumi como presidente interino, né, na troca de governo, e eu gostaria só de deixar claro sobre o retorno do recurso. O recurso retornou porque estava na lei. Ponto. A gente não tem o que discutir, né? Quem não retornou o recurso vai receber processos, porque estava na lei e não cumpriu um artigo da lei, ponto. O dinheiro é público e não é meu. Eu sou sociedade civil. Eu não sou pago para estar aqui. Eu não fui pago, ninguém é pago para estar aqui, para falar a verdade. Já começa por aí. E segundo, eu não sou servidor público. Eu vou falar isso, eu tinha nas minhas mãos um cartão bancário com 3 milhões de reais no Banco do Brasil. Eu não sou servidor público. E isso é uma coisa maravilhosa. Se a gente sempre pede por democracia e participatividade da sociedade, é lindo que o governo tenha aberto as portas e ainda segue. O governo mudou, mas as portas ainda estão abertas, isso é ótimo. Significa que portas abertas é uma política de Estado, não uma política de governo. Ponto. E isso tem que ficar claro. Segundo, eu não sou uma pessoa que corta pela direita para conseguir 5 segundos e atravancar lá na frente. Eu não sou uma pessoa que vai furar a fila só para conseguir um lugar melhor. Então, essa questão de não ter enviado, porque alguém falou para não enviar, porque seria melhor se não enviar, porque tem um fulano que pode fazer isso, porque se a gente liga para a procuradoria para fazer isso, não. Ontem passei 5 horas para poder ser atendido no médico público, porque é assim que tem que ser. Ponto. Ponto. Isso aqui é um conselho de cultura. Cultura não é só arte. Cultura ainda é interação humana. Cultura ainda é tudo que você faz, todo conhecimento que você tem. Cultura vai muito mais além, né? Então, assim, a gente também tem que ter a cultura das não corrupções. Se está na lei, a gente tem que fazer, infelizmente. Então, a gente vai tentar mudar na lei. A gente não vai tentar fazer diferente, nem paralelo, né? Começou por aí. Então, por isso que o dinheiro voltou. O dinheiro retornou diferente, Clarissa já explicou belíssimamente, a gente não tem nem que tocar nesse assunto, porque que chegou um pouco menos. Isso é uma coisa. Segundo,
Eu acho que com questão as pessoas que conseguiram no ano passado já começaram com 5 pontos a menos no edital, pode ser que soe, assim como para muitas pessoas no mundo, muitas políticas sociais e redistributivas soem muitas vezes, como a gente pode dizer, injustas, porque literalmente você está fazendo a cultura, você fez cultura ano passado, você faz cultura agora, você faz cultura ano que vem, então realmente você deveria estar de igual para igual. Isso a gente entende. Mas a questão é que quem se organizou ano passado para ganhar tem a capacidade de se organizar esse ano e ganhar. Ano passado, tanto é que retornou o dinheiro, teve muito menos busca do que a gente esperava, teve muito mais cadastro no SEC do que busca pelo edital. E dessas buscas, apenas muitos poucos não passaram, e literalmente não passaram por questões legais e jurídicas que literalmente não podiam receber. Porque todo mundo recebeu. A nossa intenção é dar dinheiro para todo mundo. Entendeu? Então, assim, se todo mundo aplicar, tiver todo mundo dentro do que a gente quer, tá ótimo. Mas a gente também quer reforçar e imprimir nas pessoas que não conseguiram se organizar no ano passado, para se organizarem esse ano, aproveitando, já que o edital funcionou. Quem falava que não funcionava, funcionou. Quem falava que ninguém recebia, recebeu. Né? Então, assim, já que vai ter de novo, para imprimir nessas pessoas que ano que vem, no futuro, depois que tiver todos os eventos teste, depois que todo mundo vai ter terceira dose, depois que a gente começar, né, a se ver na rua e a tomar vinho sentado na calçada, né, até chegar no ano que vem, quantos fazedores de cultura serão capazes de criar um projeto? Muitos mais. Né? Então, assim, eu sei que pode parecer uma questão injusta, né, mas, ao mesmo tempo, é o momento da gente também promover aqueles que não conseguiram, que não puderam, que não fizeram. Na semana passada, eu consegui fazer com que 5 pessoas lessem um edital e vão se inscrever. Sabe o que essas pessoas trabalham? Marketing, telemarketing, porque elas não têm como fazer cultura e são artistas. Tem desenhos belíssimos, revistas de história em quadrinhos sobre os goitacazes, sobre o rural, sobre a indústria açucareira em Campos, na gaveta. Né? São pessoas que têm fotografias belíssimas, aéreas, fotografia do Imbé, fotografia de Farol de São Tomé, fotografia de Santa Amaro, na gaveta. Né? Então, assim, essas pessoas elas não se sentem artistas porque elas não fazem arte, isso é hobby. Né? Elas estão fazendo o quê? Elas estão entregando comida em cima de uma moto. Né? Então, assim, exatamente como o Maurício falou, muitos editais virão agora que os eventos teste, as coisas vão voltar, não a ser como antes, que o mundo mudou por completo, mas vamos voltar a ter um pouco mais de sociabilização. Muitos editais vão começar, financiamento vai começar a proliferar, e é preciso que os fazedores de cultura de campus estejam capazes de escrever um projeto. Humberto, você me permite uma parte, eu estou inscrito, mas eu abro mão da minha inscrição só para complementar o que você está falando. Você me permite uma parte, querido? Por favor. É o seguinte, olha só, em relação a isso, não há a menor dúvida, nós dormimos com a maior tranquilidade, porque a partir do momento que nós devolvemos a quantia que não foi usada, nós não temos responsabilidade nenhuma. Foi devolvido o recurso para os cofres do Estado, passa a ser problema de todo mundo, menos do Concultura. A partir da data em que foi devolvido, é problema de todo mundo, menos do Concultura. E também dizer que não é muito estranho, não, sabe por causa de quê? Os recursos da Lei Aldir Blanc são recursos públicos, federais. Então, vamos lá, a lógica dos concursos públicos. Eu, que sou concursado, e até em mais de um concurso, quando eu entrei no concurso, existia no edital a regra, por exemplo, de, com a apresentação de títulos, uma pontuação maior. Então, é a mesma lógica de raciocínio. Isso não é incomum no mundo do serviço público, não. Essas pontuações diferenciadas para que algumas pessoas possam mais do que outras na largada. E como bem colocou a Clarissa, isso não impede que alguém muito bom, muito competente, saia com 5 pontos a menos e chegue com pontos a mais de quem saiu em vantagem. Desculpa, Humberto, mas acho que eu abro mão da minha inscrição e já fiz a minha colocação nessa sua fala, querido.
Não, só isso, eu já terminei. Eram esses 3 pontos, assim, a questão da cultura enquanto comportamento, a questão do retorno do dinheiro e essa questão dos 5 pontos a menos da gente promover, né? Da gente agora pensar de um modo progressista, como a cultura sempre pensou em promover, em progredir. Se a gente pensa em progressismo, em progredir o mundo, em desenvolver o mundo, a gente também tem que desenvolver a nossa comunidade. Eu sei que não é o momento da gente ser muito social, a gente também tem que pensar no nosso, que está difícil para todo mundo, a gente sabe disso. Né? Mas imagina, se está difícil para você que conseguiu receber e consegue se organizar para escrever um bom projeto esse ano, imagina quem não consegue. Né? Então, assim, é só pensar assim, se a gente acredita que existem políticas que vão fazer jus a todas as injustiças históricas, se a gente acredita em políticas reparatórias, se a gente acredita em políticas sociais, a gente tem que acreditar nessa promoção que a gente está fazendo daquelas pessoas aí que não tiveram a capacidade de fazer. Tá? É só isso. Bom dia para vocês. Humberto, obrigada pelas suas palavras. Realmente a gente precisa ouvir palavras como as suas, né? É muito bom saber que os nossos pares agem com correção, né? Agem dentro da lei, agem dentro das normativas. Realmente, botar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, né? De saber que fez um excelente trabalho, como o conselho anterior fez e como este continua fazendo, gente, isso não tem preço, né? Isso é maravilhoso, né? E eu fico muito orgulhosa de, neste momento, fazer parte dessa história. Eu fico muito grata à vida que me conduziu até aqui. Obrigada, né? Muito, muito bom viver no mesmo tempo que pessoas como vocês. Obrigada. O próximo inscrito é o Fabrício, porque o Marcelo... Marcelo, você tem certeza que você vai abrir mão? Vai. Tá bom. Vou sim. Eu já falei, eu achei ótimo falar dentro da fala do Humberto, porque acabou me contemplando muito. Sim. E eu quis fazer esses esclarecimentos. Não é uma coisa alienígena, essa questão de pontuações diferentes. Quem tem pós-graduação ganha um pontinho, quem tem mestrado mais, quem tem doutorado mais, quem tem pós-doutorado mais. Quando é público, a coisa tem que ser feita dessa forma também. Perfeito, Marcelo. Obrigada. Então, o próximo é o Fabrício, está inscrito. Por favor, Fabrício. Obrigado, Fernanda. Me sinto muito grato com as palavras de Humberto, de Marcelo, né? Que é difícil, gente, mas a gente tem que seguir regras, né? O mundo é cheio de regras, graças a Deus. Eu só vou mostrar para vocês que vou pedir para eu compartilhar aqui. Eu estou no celular, tá, gente? Eu não sou muito bom no celular. Que já está na página da Prefeitura o full banner de acesso para os anexos, tá? Eles acabaram de colocar agora de manhã, então as pessoas já podem também pegar por lá, tá bom? Porque não está indo aqui para mim, o compartilhamento de manhã. Se você puder, Clarice, você pode colocar... Eu boto aqui, mas pode ir falando aí, quem quiser falar, enquanto eu boto aqui, tá? O que a gente orienta, a gente pede para todo mundo do Conselho orientar também, e todos os agentes culturais e fazedores culturais orientar. Antes de preencher, leia o edital com calma, vai lá no link dos anexos, leia com calma, porque tem material que você vai ter que pegar, preencher e devolver. Então, se eu faço uma pré-leitura antes do edital, faço uma pré-leitura antes dos anexos, e já preparo esse material no meu pendrive ou no meu computador, no pendrive para poder levar para as pessoas me ajudarem, né, a colocar na rede, sabemos nem todo mundo sabe usar a rede de internet, mas você já separa esse material, já facilita o trabalho. Um trabalho que você vai levar quase 20 horas fazendo dele, você faz em meia hora, levando tudo pré-preparado. E sabendo o que você quer. Né? Eu tenho encontrado muitas pessoas que não sabem até mesmo a área que ele trabalha. Aí eu tenho que fazer toda uma análise, né? Aí eu começo a conversar com a pessoa, mas você trabalha com o quê? Qual área? Aí, então você é dessa área. Porque muitos fazedores culturais não têm a percepção do que ele faz. Tem muitos, infelizmente, acham que é hobby, né? Eu faço porque eu gosto. Mas eu também gosto de ser funcionário público, eu também gosto de ser artista. Mas esse é o meu trabalho. Ambos são meu trabalho. Né? Eu encarar isso como trabalho.
Aí a Cláudia está me mostrando aí, onde tem utilidades públicas, né? Utilidades da prefeitura. Aí tem logo, ela coloca logo em primeiro, Lei Aldir Blanc. Entrando aí, dá um clique, Clarice, pra gente. Entrando aí, você vai ver que está separado os 3 editais. Em cada edital está lá quem for pessoa física, quem for pessoa jurídica e MEI, e quem for entidade sem CNPJ. Está super fácil, a pessoa vai ter que entrar e ficar procurando os papéis. Cada setor tem os papéis necessários para aquela pessoa, para aquela característica. Né? Aí tem a ficha base, tudo direitinho, e lembrar sempre, pedir para a pessoa fazer o cadastro no CEP, que foi simplificado também. Nós simplificamos o cadastro. Está muito mais simples. Então, tudo isso é necessário. São regras que temos que seguir para dar transparência aos processos. Né? Quem foi contemplado no ano passado viu o tamanho dos processos, né? Que queria ver o processo. Eu mostrei o processo de cada um, que pediu, o tamanho que é o processo de cada um. Porque além do material que vocês nos mandam, nós temos que fornecer o material para fazer o pagamento de vocês. No site do governo federal, nós fazemos análise, escrevemos, propomos lá. É um trabalho muito árduo para muito pouco tempo. Mas no ano passado nós demos contas e esse ano vamos dar conta também. O trabalho do comitê gestor, do fundo e do conselho é jamais prejudicar ninguém. Porque 90%, 99% do comitê e do fundo são artistas, além de tudo. São artistas que têm uma expertise com a lei, são artistas que estão se doando para um fazer cultural maior. Né? Vou deixar bem lembrado. Nós, que somos sociedade civil, nós trabalhamos pelo direito de trabalhar voluntariamente. Não recebemos nada por isso. E nós nos negamos a receber qualquer apoio do fundo. Olha que nós estamos nos sacrificando. Que às vezes vocês não entendem isso, acham que fulano vai ter privilégio. Nós não temos privilégios. Pelo contrário, nós temos aí muito trabalho de forma honesta, né, e assídua. Nossas reuniões, a gente sempre se preocupa muito isso com a ética e a moral o tempo todo. E seguimos todos os preceitos da lei. Por mais que a lei nos contrarie a nós mesmos. Porque se a gente pudesse distribuir além dos 30 mil agora, garanto para vocês que esse comitê não ia ter objeção nenhuma. Mas a lei não nos permite. E a gente não... Ah, mas é uma orientação. Orientação, gente, é lei. É só uma palavrinha para deixar a pessoa enrascada. Porque se o juiz entender que a orientação é válida, todo mundo sai perdendo. Sai perdendo o fundo, sai perdendo a pessoa que recebeu, que vai ter que devolver o dinheiro. Então, nós estamos nos segurando para ninguém ter problema no futuro. Tanto o fundo, quanto o facilitador de cultura que recebeu o dinheiro. Tá bom? Era só isso. Obrigado, meninos. Obrigada, Fabrício. Maurício, você se inscreveu agora de novo, por favor. Sim, uma fala rápida, aproveitando inclusive o gancho aí do Fabrício, é que a gente, como conselheiro aqui, a gente precisa também entender que, principalmente aquelas pessoas que nunca nem estiveram aqui no conselho, que, por exemplo, estão conhecendo agora o conselho, essas pessoas realmente, os fazedores de cultura, estão precisando mesmo de ajuda, inclusive para entender o que é um edital, porque não é de costume realmente dos fazedores de cultura. Posso falar isso com propriedade, inclusive para a área da dança. Vejo uma galera da dança, a dança tem uma força tremenda aqui em Campos, tem muita gente atuando na dança e pouquíssima gente que participa de editais. Por causa da pandemia, da Lei Aldir Blanc, as pessoas começaram a interagir com editais, a participar de editais, e agora essa linguagem vai ficar familiarizada para elas. Mas isso não é realidade de todo mundo.
principalmente, eu estou falando da dança porque é onde eu vivo. Então, a gente precisa fazer essa rede de apoio, como bem disse a Aline, para que as pessoas saiam. Eu respondo lá na setorial de dança lá, perguntas, por exemplo, de o edital que está agora é da prefeitura ou é do Estado? Porque é um meio confuso. Ele só vai ficando descortinado depois que você está dentro dele. Mas até a gente entrar nele, ele é um meio confuso e é um meio que as pessoas muitas vezes se negam a estar lá. Por quê? Porque eu tenho que parar de dar aula, eu tenho que parar de produzir a minha coreografia para tirar esse tempo para ler o edital, eu tenho que preparar esse meu projeto, e isso não é uma realidade. As pessoas não vivem da produção de projeto ainda, porque não é a realidade, mas isso pode vir a ser. Como? A gente vai instrumentalizar essas pessoas, e é por isso que eu vou insistir de novo na mesma fala que eu falei antes, que é, nós precisamos aproximar as pessoas, os fazedores de cultura, das nossas reuniões, das nossas ações, das nossas decisões, para que quando a decisão chegue a ser afirmada, ela não caia de novo nesse mesmo debate que a gente está aqui. Porque sempre vai ter um lado que quer uma coisa, outro lado que quer outra. Mas se esses lados conversam antes da decisão ser fechada, depois de fechada, essa conversa não precisa mais existir. Mas isso só vai acontecer quando realmente as pessoas da cultura, os fazedores, entenderem que o conselho está aqui para isso, para atender os fazedores. E não para atender a si próprio, como a gente que está dentro sabe, mas quem está fora não tem essa visão. Quem está fora do conselho não tem a visão de que a gente está aqui pensando no total, na cultura, na arte como um todo. As pessoas que estão fora têm uma visão completamente diferente do que acontece aqui. E aí, quando vem pela primeira vez a uma reunião, ou que tem acesso ao que foi tratado numa reunião, aí sim elas começam a mudar. Então, acho que está na hora da gente trazer as pessoas, aproveitar esse momento que as nossas reuniões ficam gravadas, incentivar as pessoas a assistir, incentivar as pessoas a trazerem as questões delas para cá, para a reunião. Acho que isso tudo é importante para a gente fazer o nosso trabalho aqui ficar mais redondo e mais de acordo com o que o pensamento lá dos fazedores na ponta estão pensando e estão fazendo. Maurício, querido, posso dar uma partezinho? Adorei a sua fala, mas é bom também deixar claro o seguinte: as reuniões do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, como toda reunião de um conselho municipal, sempre foram totalmente abertas. Tá? É importantíssimo o que você falou, mas é bom deixar claro, pingo por pingo, de que todas as reuniões são abertas e as pessoas que não são conselheiras têm direito à voz nelas. Sempre foi assim. Então, porque a sua fala é ótima, mas ela pode ser mal interpretada por algum detrator de plantão. Agora o Concultura está se abrindo. Não, agora o Concultura está até fazendo um esforço extra de quê? De chamar pessoas, como nós já fazíamos, mas agora está ficando mais forte ainda por causa desses editais da Lei Aldir Blanc. Porém, as reuniões sempre foram públicas, sempre foram abertas a qualquer pessoa, até da área não cultural. Qualquer pessoa pode entrar aqui e qualquer pessoa pode falar. A única coisa que uma pessoa que não é conselheira não vai poder fazer, caso haja uma votação, o direito a voto. Tá? É só para deixar claro, mas eu concordo, é para poder... Eu conheço os detratores de plantão espalhados por aí. Perfeito, Marcelo. Pegando só um pouco a fala de Marcelo, eu não me inscrevi, não sei se estou atrapalhando alguém aqui, na verdade a área está inscrita, mas pode ser sobre outro assunto. Acho que o que aconteceu foi um pouco isso que foi dito aí antes, que a questão é que as pessoas começaram a perceber que o Conselho poderia ajudar na elaboração desses editais, na descoberta de caminhos diferentes para produzir arte nesse período de pandemia. E, nesse sentido, é que fica complicado a exposição da gente, como a gente já tratou desse assunto antes, quando participa de um edital e é do Conselho, porque pode gerar essa impressão de que, na verdade, houve favorecimento, mas, na verdade, a gente sabe que não, né? Como isso já foi tratado aqui anteriormente. Mas eu acho que o que aconteceu foi isso. E até seria bom a gente começar a avaliar se depois que passar esse período e as atividades passarem a ser mais presenciais,
se essa frequência aqui de pessoas que não são conselheiros, que nunca participaram de reunião nenhuma, vai continuar existindo. Porque eu, por dificuldades, não conseguia participar das reuniões presenciais. Quando se tornou online, por exemplo, agora eu estou na rua. Eu estou tendo que, numa das raras saídas minhas aqui, estou no comércio. Mas eu estou participando. Então, assim, eu acho que o que facilitou foi essa possibilidade de participar de forma remota. Perfeito, Gustavo. Queria, então, somar aí. Marcelo, obrigado aí pela incisão aí cirúrgica, mas é isso mesmo. A ideia é de que sempre foi, mas que agora pode ser que esteja se tornando um pouco mais acessível, e aproveitando o gancho do Gustavo, para a gente pensar se realmente a gente vai cortar, depois de que isso tudo passar, esses acessos aqui, porque, como ele mesmo disse, ele agora está num outro lugar e está participando. Tem mais pessoas que já falaram aqui que estão em outros lugares, estão em estrada, estão no serviço e conseguem participar. Então, será que não é hora da gente pensar num retorno presencial, mas que seja híbrido, que a gente consiga, que seja para deixar uma filmagem salva, que seja para deixar a reunião online ao vivo, de alguma forma, porque aí a gente vai estar democratizando o acesso, porque às vezes as pessoas estão nos seus fazeres culturais e não podem estar naquela data, naquele horário. E aí a gente tem essa consulta depois para ver na íntegra o que a pessoa falou, como ela se colocou, quem estava lá, até para nós, se não no futuro não estivermos mais aqui no Conselho, a gente conseguir ver se os nossos representantes estão atuantes, se eles estão presentes em cada reunião. Então, assim, é uma questão que a gente pode levar para frente, mas foge do assunto do que a gente está falando aqui no momento, é só um devaneio aí momentâneo, tá? Mas o que eu queria dizer é isso, que a gente, agora, especificamente para a Lab, que é o nosso assunto, a gente precisa fazer essa rede de apoio e fazer a informação chegar rapidamente, porque o prazo é apertado, a cada um dos fazedores. E uma das maneiras de fazer isso é através das redes sociais. O WhatsApp funciona maravilhosamente para isso, faz todo mundo receber de uma vez só a informação e tirar dúvida no mesmo lugar. Então fica a dica. Obrigada, Maurício. Yara, por favor, você está inscrita para falar. Sim, bom dia a todos. Eu vi as observações de todo mundo e queria falar que não tenho dúvida sobre o que acontece na Lei Aldir Blanc, não só porque eu estava no Conselho, mas porque acredito também que se você não faz certo, você paga. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu entendo perfeitamente as colocações de Maurício, observo também da observação que Marcelo faz, olha a redundância, a observação, mas eu acho que a gente também tem que ter uma consciência que, ao se trabalhar com arte, a gente não pode ficar isolado, né? Nós temos que estar conectados, não só nas redes sociais, mas no jornal, prestar atenção. A gente não pode ficar a vida toda, sabe? Eu falo isso para chamar responsabilidade para cada um, até para mim mesmo, que a gente tem que ficar atrás das pessoas, sabe? Eu sei que tem muita gente que não tem acesso, que é difícil, isso eu acredito, mas o que eu vejo são sempre as mesmas pessoas que reclamam, como o Damásio falou, que não queria participar porque não acreditava, que era tudo isso e aquilo, e acreditar mais em si mesmo e no seu trabalho. Eu acho que quem quer mesmo não fica dando desculpa, ela corre atrás, entendeu? Porque eu sou uma pessoa pobre, não fui não, eu sou uma pessoa pobre, já tive dificuldades enormes, criei um filho sozinha, que não é fácil nessa cidade, passei por muitas coisas, mas quando eu não tinha computador em casa, eu ia na internet que era gratuita, eu ficava lá na fila. Aí quando eu não tinha internet na fila, eu ia para a faculdade, eu estava desempregada e sem ter como pagar a faculdade, eu estudava com 2 bolsas, uma fora da faculdade e outra dentro da faculdade. Então, eu usava a internet da faculdade. Eu sempre dei meu jeito para fazer os projetos, para levar para os lugares, e as pessoas, isso não vai dar em nada não, isso é mentira. Eu sempre fiz o que eu não dava ouvido que as pessoas falavam. É claro que essa é minha natureza, mas eu acho que as pessoas têm que entender que o artista, hoje em dia, ele não pode ser só artista, ele tem que ser empreendedor também. Ele tem que correr atrás, não só os editais aqui da prefeitura, mas como de fora, a nível nacional, estadual. O SESC está com um projeto aí
aberto para todo mundo. E é projetos assim, que você pode fazer com sonhar, porque é um dinheiro bom para fazer. Então, eu acho que as pessoas têm que achar que artista é só artista. Não, artista, hoje em dia, ele tem que ser produtor. As coisas estão mudando. A gente não pode ficar achando só que o artista, não, tem que ajudar. Vamos ajudar, mas a gente faz reunião e as pessoas não comparecem. A gente manda o WhatsApp para as pessoas, elas sequer respondem. Não é possível que a pessoa não tenha um WhatsApp. A gente fala, pede. Então, a gente não pode também ficar como um babá, entendeu? Acho que as pessoas têm que ser autossuficientes nesse ponto, de procurar, de correr atrás. Porque já ouvi muita gente, eu já trabalho com divulgação há mais de 30 anos nessa cidade. Eu não sabia que tinha uma peça, mas será que você queria realmente ir à peça? Porque quando a gente quer, a gente procura qual lugar que tem um lugar para a gente saber onde tem uma peça de teatro? No jornal. Aonde é que tem um lugar para saber? Vou ver lá na agenda do Teatro Trianon, vou saber o que está acontecendo. Quando a gente quer, a gente corre atrás. Entendeu? Então, essa desculpa de dizer que não sabia, já passou, papudo. Essa aí não tem mais. Entendeu? Então, acho que a gente tem que acordar, sim. Eu entendo perfeitamente, Maurício, a sua preocupação, a de Marcelo também, de falar que as reuniões sempre foram abertas, porque as pessoas gostam de florear as coisas como não tem que florear. Eu também, meu papo é curto e reto. Eu acho que a gente tem que ter essa ideia. Nós não temos produtores em campos, a gente tem que entender isso. Não temos produtores, pessoas que vivem disso, que sabem das leis, que vivem entrando em editais. Elas não temos. Essa é a realidade, não temos. Nós temos pessoas interessadas, pessoas que estão acostumadas a fazer. Então, a Aline está dando caminho. Agora, é procurar e chegar a fazer. Entendeu? Eu sei que tem vaga ainda num curso que vai ter segunda e terça no Trianon. Foi amplamente divulgado. Eu pensei, não, mas tem que se divulgar mais. Não, as pessoas que estão querendo viver de arte têm que procurar saber também. E ser multiplicador disso, como você está sendo na sua área, como eu e Fabrício, a gente divulga direto nos grupos, eu divulgo em todos os lugares que posso, às vezes até divulgo 2 vezes, aí eu vejo que a pessoa divulgou, eu tiro. Então, acho que, assim, se ajudar é nesse sentido. Agora, dizer que as pessoas não têm acesso, eu entendo um grupo lá de cavalgada, que às vezes não tem uma pessoa, mas será que ninguém na família dele tem acesso? Será que ninguém da família dele pode ajudar? Então, cadê essas pessoas também, parentes, que podem ajudar? Não é só jogar no culpa no município, Não, a gente tem que também chamar essa responsabilidade para nós artistas. Artista, hoje em dia, Yara, tem que ser me permite uma parte, querida. Você está perfeitamente correta. Incentivar e estimular, Maurício, corretíssimo. Incentivar e estimular. Agora, tutelar, não. Tutelar, você fala o quê? Às vezes, a minha ignorância não dá para entender. É você querer fazer tudo. Ou seja, você ser o responsável. O artista também tem que ser responsável pela sua arte. Nós temos que estimular e incentivar, como o Maurício coloca aí. Mas agora, não tem que pegar no colo, como você colocou aí, e ser babá também. Exato, porque aí exato. A coisa complica. Só vou falar uma coisa na fala da Yara, que é muito importante. Né? Nós podemos, sim, orientar, esclarecer, mas escrever o projeto, se inscrever em si, é responsabilidade do produtor, do artista. Né? E eu sempre lembro, assim, porque aqui em Campos, eu sou campista, mas fiz trabalhos fora, como a Yara, gente, lá fora também, muitos artistas são autoprodutores. Eles se autoproduzem. É um devaneio que Campos ainda mantém essa mentalidade que, eu só sou o artista. Não, o artista hoje em dia ele é o seu produtor. Eu te coloquei até 2 exemplos. Fernanda Montenegro e a própria Anitta, quem gosta ou quem não gosta, não importa, elas são grandes produtoras. Elas produzem os trabalhos delas. Olha só a diferença. Exato. E a Anitta, para completar, Fabrício, ela dá até curso, tá? Palestras sobre como empreender. Eu já até assisti, achei que ia ser bobagem, mas ela dá altas dicas. Quem quiser, fica... Não, eu assisti e fiquei apavorado. Ela é tão expertise para projetos. Ótimo. De produção. Exato. Então, é uma coisa que o artista tem que aprender, que não é só o setor cultural. Né? Eu digo até eu como funcionário público. Eu não sou funcionário público. Eu tenho que aprender a entender todas as áreas e outras funções que não são as minhas. Porque eu preciso deles para poder trabalhar. Aí se eu ficar na minha redomazinha, eu só sou instrutor de artes e ofícios, eu não vou aprender a um protocolo, não vou aprender a ler uma lei, porque não é minha função. Né? No mundo, hoje em dia, corporativo, nós somos múltiplos.
Exato. Nós não podemos viver em caixinha. Se a gente colocar tudo em caixinha, a gente, como produtor e como artista, vamos ficar parados no tempo. Exato. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Marcelo, Maurício. E vamos na luta. Era só isso que eu queria complementar. Ok, Yara, obrigada. Bom, gente, é o seguinte, nós teríamos ainda, né, a pauta sobre o Festival Doces Palavras. Entretanto, nós temos 2 problemas nesse sentido neste momento. O primeiro é o tempo, porque já são 15 para o meio-dia, e eu adoraria estender um pouco mais a nossa conversa, né, as nossas reflexões. Acontece que nós temos programação agora à tarde lá no Trianon, e eu preciso ir para lá, né? Então, eu gostaria de pedir aos senhores conselheiros e conselheiras a anuência para que a gente transfira essa pauta para a próxima reunião, até porque a auxiliadora também quer abordar essa temática com todos e todas vocês, tá bom? Então, eu sugiro, né, que a gente já parta, caso alguém não tenha mais nenhuma dúvida a ser sanada com relação à Lab, né, relembrando que a gente vai ter o curso de capacitação para os interessados na segunda e na terça-feira. A Clarissa já colocou aqui no chat o link para inscrição. O Fabrício também, mais cedo, havia colocado, tá certo? Então, eu sugiro que a gente já parta para os nossos assuntos gerais, a fim de encerrarmos a reunião meio-dia ou perto disso, porque realmente eu preciso me ausentar para poder ir para o Trianon, tá bom? Então, Marcelo, você já se inscreveu aqui, né? Para os assuntos gerais, então a gente já pode começar com eles? Eu me inscrevi antes, Maurício. Você se inscreveu, Maurício? Ah, desculpa, porque o chat passou aqui muito rápido e eu acabei não vendo. Tranquilo. Então, por favor. Pessoal, eu vou trazer para vocês uma conversa que a gente teve lá, inclusive na Setorial de Dança, que é uma sugestão, na verdade, uma solicitação urgente para a gente tratar aqui de uma pauta que é sobre o Concultura, o decreto de uso, condições e critérios de uso do Teatro Trianon e das demais equipamentos culturais da FCJOL. Em conversa lá na Setorial de Dança, um dos nossos componentes lá, o Tiago, ele fez o seguinte questionamento. Eu penso que, vou abrindo aspas, né, vou usar as palavras dele. Eu penso que a Fundação precisa apresentar a memória de cálculo desse valor de cobrança, como eles chegaram a esse número, tem um estudo sobre custos que justificam esse valor, se com isso, né, se deveria ter publicado em algum lugar para trazer transparência, e se não tem, de onde saiu o valor. Um segundo questionamento dele. Outro ponto que me ocorreu aqui é o seguinte, se o pagamento é via DAM, ou DAM, como vocês quiserem chamar aí, essa grana vai direto para o tesouro da prefeitura, né? Ou seja, vai para o bolo que depois vai ser repartido entre toda a prefeitura. Acho que seria bacana estudar com o pessoal da Secretaria de Fazenda ou o órgão responsável uma forma de reverter esse pagamento direto para o Fundo de Cultura. Não lembro se já tem, ele comenta que não lembra se já tem alguma coisa prevista em lei sobre isso. E aí ele faz um pedido. Ele gostaria também que fosse levada à reunião, a nossa reunião aqui, hoje, o questionamento sobre o planejamento da FCJOL para o mês da consciência negra, se já tem alguma programação para isso. E traz uma sugestão. Constar na pauta das reuniões ordinárias um momento fixo onde a FCJOL vai trazer os informes sobre o seu planejamento, aquilo que ela pretende para a cultura da região, isso ser fixo. E aí a gente tem a colaboração de uma outra fazedora de cultura que trabalha com projeto social, a Dayana. Ela traz para a gente a seguinte informação. A gente conversando sobre os valores de uso que são postos hoje, e ela fala, nossa, que assunto primordial, o aluguel realmente é um absurdo. Quem tem projeto social como eu, tenho que ficar atrás de políticos para ver se consigo desconto. Para mim, é a única forma. Só assim consigo realizar o sonho das minhas crianças de estarem dançando naquele palco. De 10 anos de projeto, só consegui uma única vez. No meu caso, foi assim, mas através de um vereador na época,
foi em cima dos meus ingressos vendidos, foi com percentual de bilheteria, deram essa opção de última hora por causa dele. E aí uma terceira colaboração, que foi a da Beatriz Petrucci, ela falou: eu mesma só fiz um espetáculo durante 22 anos de escola de dança por conta do valor do aluguel. E aí eu trago para a gente colocar em pauta, para a gente discutir aqui numa próxima reunião, as seguintes questões. Quais são os critérios para a FCJ decidir optar pela substituição do valor pelos 15% de bilheteria previstos hoje aí no decreto, ou a gratuidade dos eventos, que também são lá previstos, divulgar amplamente a todas essas informações em todos os canais da FCJ e também do Conselho, exigir transparência das contas dos equipamentos públicos culturais. Quais ações podem ser feitas para atrair espetáculos e artistas e público para os equipamentos culturais e, dessa forma, trazer renda ao próprio teatro e aos outros equipamentos? Levar toda essa renda do teatro para o Fundo de Cultura, né, que é uma questão que foi levantada pelo Tiago, já que o valor produzido pelo próprio equipamento. E editais para cumprir agendas temáticas do teatro, por exemplo, o mês da criança, por exemplo, Carnaval, Festa Junina, Festa São Salvador, ser feito através de editais temáticos. E aí, pergunto a todos aí, conselheiros, e deixo essa pergunta para a gente falar sobre isso na nossa próxima reunião, se possível, que é: como vamos cumprir as diretrizes do Plano Municipal de Cultura de descentralizar, democratizar, desenvolver socioculturalmente e economicamente a nossa cultura, se o próprio uso do Teatro Trianon ainda não está fazendo jus a esses critérios? Então, essa é a pauta que eu peço aí que seja incluída e que a gente debata profundamente essas questões. Ok, Maurício, está tudo anotado. Vamos passar para o próximo inscrito, que é o Marcelo Sampaio. Perfeito. Minha última participação. Maurício, isso eu ia falar que, devido à extensão, tem que ser pauta mesmo. Isso aí é pauta. Assuntos gerais, não. Isso é pauta e pauta longa mesmo. Eu queria falar o seguinte: eu faço parte dessa comissão junto com Cristina Lima e Fabrício Simões, da Sociedade Civil, Fernanda Campos, o Sandro e o Totinho, pelo Poder Público, Totinho, que inclusive não aparece há muitas reuniões, e a comissão até agora não teve uma atuação. Eu acho, Fernanda, até que você que está presidindo hoje a reunião, eu acho que já passou da hora da gente fazer uma nota de repúdio à não marcação de um encontro, uma audiência com o prefeito Vladimir Garotinho. Nós estamos há meses. Então, o Concultura, ele, pelo menos na gestão passada, e eu falo de cadeira, a gente emitiu várias notas de repúdio em relação ao governo, ao prefeito Rafael Diniz, a Cristina Lima, que era presidente do Concultura em um ano, depois fui eu, pela sociedade civil. Então, eu acho que quero o apoio dos meus companheiros para a gente realmente marcar, porque o tempo eu acho que já está muito longo e nós não temos absolutamente nenhum posicionamento. Pode até não ser, mas o que está aparecendo é que o prefeito Vladimir Garotinho não quer se encontrar com a nossa comissão para falarmos sobre a questão do Parque Alberto Sampaio, Praça da Bíblia e assuntos daquela responsabilidade. Então, eu queria que meus companheiros me apoiassem para a gente tentar até fazer uma votação, para a gente elaborar uma nota de repúdio, que realmente eu acho que passou do tempo. Apoiadíssimo. Clarissa, por favor. Oi, então, eu estava sugerindo anteriormente fazer um resumão dos editais, acabou não dando tempo, porque a gente foi para outros assuntos relacionados e igualmente importantes. Eu posso fazer ao longo da semana, é bom que passa segunda e terça com o curso, né? Quem já esclarece dúvida, esclarece, mas ao longo da semana
a gente pode fazer uma sessão, ou no próprio canal da FCJ, eu posso pedir para a auxiliadora, um dia para fazer um resumão desses editais, para quem perdeu o curso e tudo, ou quem quiser assistir de novo. Aí fica online também, porque o curso é presencial, então posso fazer esse passo a passo e resumão ao longo dessa semana, virtualmente. É só quem está aqui na expectativa de entender um pouco os editais, já está lá no link, no site oficial da prefeitura, no cantinho direito, né? O edital, onde, em linhas gerais, é para doar um bem cultural, um bem, o produto cultural do artista para a FCJ, tem várias categorias artísticas. O edital 2 é para uma apresentação cultural, online ou híbrida, tem as modalidades ao vivo, ou gravada, ou também videoaula, que é uma coisa que a gente inseriu agora, então técnicos de cultura também podem fazer videoaula, artesãs, culinária, pode propor ali videoaulas. E o edital 3, a ideia geral dele é ajudar na compra de insumos e matérias-primas, né? São 4 mil que o artista ganha para comprar, sei lá, comprar tinta, comprar tecido, comprar figurino, comprar máquina fotográfica, microfone, e depois apresenta as notinhas para a gente. Então, as ideias, em muito breve resumo dos 3 editais são essas, mas ao longo da semana eu posso me propor aí a fazer uma videoaula online no canal da FCJ mesmo, para a gente debater mais um pouquinho de cada um deles. E quem puder, por favor, vá no curso online, as inscrições estão abertas ainda, eu botei o link aí, vai ser muito importante assistir a dúvida. A professora Aline, ela vai, inclusive, fornecer exemplos, como se ela mesma estivesse cadastrando nos editais 1, 2 e 3, então vai ser muito esclarecedor. Quem puder ir, compareça. Ok, Aline. Clarissa, obrigada. Gente, alguém tem mais alguma dúvida a retirar, né, a respeito do que fora discutido aqui com relação à Lab? A Aline está inscrita para falar. A Aline está inscrita? Eu também. Oi, Desculpa, obrigada. Aline, porque o meu computador está queimado aqui, justamente em cima de onde está o seu pedido de inscrição. Não, Eu também estou, tranquilo. depois da Aline. Só porque, como o Maurício tocou na questão da pauta, que eu acho que é fundamental que a gente debata, eu queria lembrar também que eu tinha pedido uma pauta sobre a questão do acompanhamento do Plano Municipal de Cultura. Aí eu queria lembrar também, como já tem 2 pautas para a próxima, né, que já foram sugeridas aqui, a do FDP e a do Maurício, que a gente pudesse incluir também a escolha de um grupo de trabalho para o acompanhamento do Plano Municipal de Cultura. Mas Acho eu que pode ser... acredito que pela ordem, né, o seu pedido é anterior, né, à sugestão de Maurício para a pauta. Então, talvez, não sei, Clarissa, acho que você pode elucidar isso melhor, mas eu acredito que essa sua sugestão de pauta para esse acompanhamento, para a criação desse grupo de trabalho, venha, se não na próxima reunião, logo na sequência. Estou errada, Clarissa? Não, é isso mesmo. A pauta da Aline já está no radar faz tempo já, e a gente fica adiando por conta de outros motivos que, enfim, a demanda é mais... Isso, porque forte, tem né? a demanda, teve a Lab, tem urgências realmente, mas aí eu acho que se a gente pelo menos sair da próxima reunião com um grupo de trabalho instituído, para pensar a matéria, pensar o tema, e na próxima reunião a gente aprofundar a discussão, acho que a gente vai ser um ganho muito importante para o nosso trabalho. Deixa eu só fazer um aporte rapidinho aí. Aline, a questão da Aline realmente é anterior, e eu, inclusive, voto para que seja feita antes da minha sugestão. E queria só acrescentar aí, como foi colocado no chat, mas não sei se todo mundo viu, o Tiago, que está presente aqui na reunião, ele fez esse pedido aí também de inclusão. Ele falou, faltou incluir na sugestão de pauta a articulação junto à Secretaria de Turismo para a FCJ ocupar uma posição na Comissão de Estudos para a Realização de Eventos do Verão, conforme eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp essa semana, que saiu, né, uma certa programação aí de verão e tal, que está sendo feita da Secretaria de Turismo, com a FCJ, e o Conselho de Cultura não tem participação nenhuma, não sei nem se a FCJ tem, né, mas eu vi através de pessoas da FCJ, então, para acrescentar também essa informação lá.
Certo. Bom, se ninguém mais tiver nenhuma consideração a fazer, eu gostaria de dar por encerrada a nossa reunião ordinária deste dia 16 de outubro. Fernanda, só um momentinho, só um informativo mesmo. Ah, sim, Fabrício, por favor. Graças a Deus, gente, semana que vem a gente já está fazendo a nova conta do Fundo Municipal de Cultura, tá? Que é o dinheiro do decreto de lei que tira os 5% de todo empréstimo feito nas relações bancárias, né, dos servidores públicos, que até vai começar a entrar na nova conta. Então, graças a Deus, o fundo agora terá uma verba, né? A gente não sabe quanto ainda, a gente vai fazer a análise, né, no comitê, e se Deus quiser, ano que vem a gente vai continuar com mais editais para a cultura e com uma verba própria para a gente, que esse era o nosso sonho. Nós, conselheiros, eu que me considero antigo com o Marcelo, né, Marcelo? Então, desde o primeiro, da primeira conferência, né, e até hoje, lutando pela cultura. Então, isso é um grande ganho para nós, tá bom? Então, assim que... Fabrício, só aproveitando já que você me citou, Fernando, eu queria depois que você falasse um pouquinho para a gente botar em pauta a minha sugestão de uma nota de repúdio, porque realmente essa comissão ela não atuou até agora. Sim, nós vamos colocar em pauta, Marcelo, vamos colocar. Tá bom? Já está no radar, sim, pode ficar tranquilo. Aí, só para estar em forma, né, para a gente esclarecer como está sendo o andamento, como a gente sempre faz, né, o fundo com vocês, do Conselho e a população. E em breve, Deus quiser, ano que vem teremos realmente editais do Fundo Municipal de Cultura com verba própria, tá bom? E agradecer a todo mundo que participou e como é bom ver pessoas como ouvintes da sociedade participando junto conosco. Nós somos os seus representantes, mas nós precisamos ter vocês por perto para nos ouvir. Procure o seu representante, força ele a criar grupo de WhatsApp, força a criar grupo de e-mail, porque o teatro e a dança eu sei que tem. Nós fizemos. Mas a gente precisa que todas as câmaras pensem nisso. Como agregar o seu fazedor cultural, tá bom? Obrigado, gente. Deixa eu pedir a palavra. Desculpa, Fernanda, eu sei que está com pressa. Eu vou aproveitar o Fabrício. Gente, curte, ouvintes também. Siga o Facebook, Instagram do Concultura e fique atento aos e-mails do Concultura. A gente está pegando os cadastros de vocês, cadastro de entidades culturais. Vocês cadastraram e-mails lá. E assim, está sendo tudo, todos os informes que estão passando aqui, de curso, de link, está tudo indo pelo e-mail do Concultura. Então, fique atento aos e-mails do Concultura, não deixa cair no spam, não. Vocês estão sendo informados e participem sempre das reuniões, ok? Clarissa, próxima reunião. Uma questão de ordem, 10 segundos só para o ouvinte de João Damaso aqui. Eu parabenizar a reunião, para mim foi muito produtiva, proveitosa também, independente das contestações, e dizer que essa política de dar mais a proximidade do artista ao criador é muito bem-vinda, porque eu já fui muito vítima de ter acesso ao Trianon. Para ter acesso ao Trianon, eu tive que brigar, eu tive que me expor, eu tive que passar por um bom lugar, sabe? E não é fácil. Então, digo mais, essa reunião, essa audiência aí que o Marcelo Sampaio falou em relação a ter acesso ao prefeito para discutir sobre várias questões, eu acho que não foge também do legislativo, não. Tem que ter presença do legislativo, porque, afinal de contas, são eles que fazem as leis, e tem que ter, na verdade, leis fáceis para aproximar o artista, aproximar a população, porque aquele teatro ele tem que ser muito mais do que é. Ele tem que ser do povo. Eu nunca vi os nossos estudantes aqui, principalmente das redes municipais de ensino, eles estão longe daquele teatro, eles deveriam morar dentro do teatro. As oficinas de teatro deveriam ser feitas lá dentro. As aulas didáticas de teatro. A gente vai ter uma evolução muito grande no nosso processo de cultura se a gente fizer uma parceria com a Secretaria de Cultura e Educação, mas na prática, usando aquele teatro com os fazedores de cultura e com os futuros fazedores de cultura também. Então, na verdade, é tirar essa tornozeleira eletrônica, tá, que foi imposta pelo sistema, ou sei lá para quem for, que proíbe das pessoas terem acesso à cultura de uma forma muito fácil. A gente tem que facilitar esse acesso à cultura de toda a população, começando pelo Teatro Trianon. Até porque o propósito do Teatro Trianon, quando foi
demolido lá, que teve aí a luta do Horácio, a luta do Avelino, a luta de pessoas, tá? Inclusive até do próprio pai do prefeito, que lutou pela época. Quando esse Trianon sai e vai para onde está, não era para ficar do jeito que fizeram muito política com esse Trianon. Esse Trianon, ele tem que realmente ser direcionado ao povo de uma certa forma, e muitas coisas que ali eu acho o seguinte: eu, João Damasio, entendam, eu, João Damasio, ganhei o Trianon para fazer lá o meu show, que beleza, é notório que a municipalidade tem que me apoiar sim, não é apoiar o João Damasio, não, apoiar qualquer fazedor de cultura. Agora, os 15, 20% da minha bilheteria tem que ir para o fundo de cultura. Sei lá, 5% para a manutenção do teatro, 15% para o fundo de cultura, porque o fundo de cultura tem que viver dessas doações sim, para, como o Fabrício falou, dos futuros editais e por aí vai. Agora, o que não pode é essa política do teatro Trianon, por R$ 7.500, eu teria que pagar R$ 7.500 para cantar no meu teatro, porque aquele teatro é meu. Então eu tenho que pagar para cantar lá. Isso é um absurdo. O teatro tem que me ajudar, o município tem que me ajudar a ser artista. O município tem que me ajudar a eu expandir minha arte para fora, não. Eles me reprimem e me viabilizam, dificulta tudo para fazer. É o contrário. Essa é a minha indignação. Obrigado. Bom, são 12h06. Eu gostaria de deixar aqui, né, o meu agradecimento a todos os que compareceram nesta manhã de sábado, em nome da professora auxiliadora, que precisou, né, de atendimento médico neste dia, conduzir essa reunião com vocês. Quero também deixar aqui um convite a todas e todos, né? A gente está com uma programação de espetáculos teatrais hoje e amanhã no Trianon, hoje começando às 14h30, né, com o espetáculo Boi Lambeu e seus Alegres Brincantes. Às 16 horas, Fabrício, qual é o espetáculo? Sidney Navarro. Do Sidney Navarro, amanhã Iara. Então, a gente tem companheiros nossos, né, a gente está retomando as atividades gradativamente, e gostaria de deixar aqui esse convite para vocês. Maiores informações está nas redes sociais da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, o Instagram campus.cultura. Então, neste momento, às 12h07, eu dou por encerrada essa reunião ordinária. Próxima reunião, Fernanda. Próxima reunião. Próxima, Clarissa. É porque eu estou sem a minha relação aqui, Marcelo. Clarissa? Fabrício? Desculpa, gente. Oi. Dia 26/10. 26/10. Ok. É uma terça ou é um sábado? Uma terça-feira, às 19 horas. Ok. Então, terça-feira, 26/10, às 19 horas, a gente tem esse encontro marcado aqui. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada a todas e todos vocês. Um bom sábado, um bom final de semana. Cuidem-se. Tchau, tchau. Valeu, boa tarde a todos. Boa tarde. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Saúde.